pessoal da torcida tricolor. O São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Sport num jogo que poderia ter sido um pouco mais fácil, poderia ter sido um pouco menos angustiante, mas foi bastante angustiante. Foi um jogo bastante complicado, mas conseguiu o resultado que importava, venceu o jogo por 2-0, criou oportunidades, mas correu riscos. Esse era um jogo fundamental para que o São Paulo pudesse respirar. Se esse resultado não acontecesse, teríamos muitos problemas nessa reta final de Brasileiro. Ainda o objetivo não está cumprido. O objetivo, quem diria, é não cair. Virou o objetivo do São Paulo. Um negócio meio maluco. Mas o São Paulo conseguiu aí se encontrar um jeito de jogar, criou algumas oportunidades, e eu vou começar perguntando para o Gabriel a manutenção aí do time, o que você gostou, o que você não gostou, o que funcionou hoje e o que o São Paulo teve dificuldade. Só lembrando, este é o vídeo de jogo de São Paulo 2, um gol do Caleri, um gol do Sara, um gol made em Cotia, né? E Sport 0 do Hernanes. Também made em Cotia. Muito made em Cotia. Aliás, o Hernanes, só um comentário antes de começar o vídeo do jogo, recebeu uma justa homenagem. A torcida gritou o nome dele. Deve ter ficado bastante emocionado, mas enfim. Em relação à manutenção do time, não foi exatamente uma manutenção, né? Porque foi. A gente... Marquinhos entra o Vitor Bueno novamente, isso. A escalação, pelo menos em termos de peças, a mesma que a gente viu contra o Palmeiras, mas a estratégia de jogo e posicionamento eram diferentes. E aí a gente tem de novo mais uma escalação diferente. Aí a gente vai falar de novo pela 20ª vez, porque tem que falar isso todo vídeo, que o Rogério ainda não sabe o time que joga, que o Rogério fica tateando, não sei o que. Não, monta o time de acordo com o adversário. Ele nem tem tempo para isso. Ele tenta achar um time, e eu acho que a principal prova disso é que ele tenta manter estruturas. Quando o São Paulo vai muito bem de um jogo para o outro, ele tenta manter algumas estruturas. A gente viu isso em jogos seguintes a Corinthians, a Internacional. Aí o São Paulo vai mal, aí ele troca, aí vai bem contra o Palmeiras, aí ele tenta manter alguma coisa. Hoje ele volta com a mesma escalação, mas com uma estratégia diferente. Então, assim, é muita mudança. E o São Paulo não tem tempo exatamente para treinar, ele não tem tanto tempo assim, e aí, muitas vezes, fica um time muito irregular, um time muito inseguro, um time que não sabe... quando o seu plano A exatamente não funciona maravilhosamente bem e tudo dá certo, e você acha um gol cedo e as coisas fluem naturalmente, o time encaixa aquele jogo que tinha planejado inicialmente, você tem muita dificuldade para tentar alguma alternativa, para fugir de algumas dificuldades que são óbvias, ou pelo menos são esperadas de se encontrar de alguns adversários. Hoje, por mais que fossem os 2 piores ataques do campeonato, era um jogo que era muito fácil do jogo se perder. Primeiro pela tensão, o Sport já sabendo que precisava vencer para continuar na briga contra o rebaixamento, para tentar ficar vivo, para tentar buscar um milagre ali para sair, e o São Paulo sabendo que tinha uma obrigação gigantesca com o resultado. Então, em termos de tensão, era algo muito grande. E aí, para o jogo se perder, não só na parte da tensão, mas porque o Sport não ia vir de peito aberto para o Morumbi. Sim. O Sport ia cozinhar o jogo, ia se aproveitar do estresse do São Paulo, ia se aproveitar que se não fizesse um gol com 15, 20 minutos, eventualmente o estádio podia começar a ficar impaciente, os jogadores podiam começar a ficar impacientes, e aí se aproveitar desse nervosismo do São Paulo para ter melhores momentos, para saber onde vai explorar, para ver se o São Paulo se joga de qualquer jeito e deixa espaços. Então, assim, era um jogo que poderia facilmente entrar nessas complicações do nervosismo do São Paulo, assim como se o São Paulo abrisse o placar, e a gente fala disso quando entrar no segundo tempo, o Sport podia dar uma baixada de guarda, já ficar mais animado, agora vai ter que virar o jogo, senão já estou praticamente rebaixado, dá aquela murchada ainda, porque era a última atacada. Mas o São Paulo tenta novamente dessa maneira, e aí há algumas diferenças. Primeiro, o São Paulo volta com um trio no meio campo, mas esse trio ele é um trio de frente, é um trio do meio campo ofensivo. Fica o Nestor para trás, num 4-1-3-2, aí ele abre o Vitor Bueno por um lado, ele abre o Sara do outro, o Rigoni ficava ali, hora como meia, hora encostando um pouco mais no Caleri, e o Caleri um pouco mais avançado. E aí o Sport, que naturalmente não ia vir peitando o São Paulo, muitas vezes dava campo para o São Paulo, e a gente cai de novo
naquela situação da gente não conseguir ter zagueiros que façam uma boa saída de bola. O Nestor, isolado como primeiro volante, ele não é um grande defensor, ele não é um grande um primeiro construtor, assim, o cara vai pegar a bola do zagueiro, fazer essa distribuição. Ele é um jogador muitas vezes de progressão, de fazer aquela jogada que ele faz o cruzamento, o Sara cabeceia, o goleiro faz uma defesa, o Maílson faz uma defesa espetacular. Para ter um pouco mais de condução, para ter esse passe que vai virar a finalização, para jogar mais perto da área. Então, assim, o São Paulo caiu novamente nesse problema. A gente viu isso contra o Atlético Paranaense de uma outra forma, um time lento para fazer a saída de bola, um time que demorava para girar jogo, aí muitos jogadores tinham que recuar, e aí quando recuavam ficavam distantes do gol. Então a gente viu o São Paulo, a gente estava até conversando no intervalo, a gente viu o São Paulo no primeiro tempo tentar mais jogadas por dentro, aí não funcionava direito, aí você começava a abrir o jogo, tentar explorar o Reinaldo pelo lado, aí começou também a não dar certo, aí você viu o Arboleda fazendo lançamento direto para o Caleri tentar ou dar uma casquinha, ou pegar uma segunda bola e o São Paulo ir para cima da defesa do Sport. O Arboleda e o Miranda também fizeram isso, então o São Paulo era muito deficitário e não faz isso bem, então já vai com... E a recomposição pesa, né? Porque o Sport em alguns momentos chegou. Sim, porque e aí a segunda mudança é sem a bola, justamente. Encaixes individuais, a gente viu hoje muitas vezes o Nestor colando no Zé Wellison, o Igor Gomes colando no Marcão, e aí muitas vezes isso se perdia, muitas vezes havia uma infiltração, o Vitor Bueno não acompanhava pela esquerda, o Reinaldo não é um grande marcador, essa marcação ela se perdia com muita facilidade, o Sport teve boas escapadas no primeiro tempo, as melhores chances do primeiro tempo foram do São Paulo, mas porque o jogo pedia, o São Paulo não amassou o Sport, o São Paulo não criou enormes oportunidades, o São Paulo teve uma grande oportunidade com o Caleri, que foi, em termos de finalização, a melhor do jogo, como o Sport também teve uma cabeçada que o Volpi defende com muita dificuldade, um chute que passa rente à trave, que são extremamente perigosos. O São Paulo poderia ter virado o primeiro tempo perdendo, nessa mini trocação, assim, ou nesse jogo que deixa muitos espaços. Porque, de novo, é um time inseguro, é um time que não consegue repetir ou uma escalação, ou um modelo de jogo. E aí, para piorar, as melhores chances do São Paulo não viraram a finalização. Porque Caleri e Rigoni estavam muito, muito, muito mal. Tecnicamente, passe errado, erro de tomada de decisão. O Rigoni teve duas oportunidades, uma delas de ir para dentro da área, outra de ir para o mano a mano. De para dentro da área, ele quis cortar, foi desarmado. De ir para o mano a mano, acho que ele teve duas oportunidades de mano a mano, vindo com a bola dominada para cima do zagueiro, e ele prefere abrir para o Caleri lá na ponta. O Caleri fora da área tem as limitações dele, o Caleri fisicamente nem está 100%, e ele prefere abrir a bola para o Caleri na linha de fundo, sem ter o que fazer, em vez de encarar a marcação por dentro. De novo, você é ambidestro, você tem facilidade, você pode cortar para um lado, você pode cortar para o outro. Ele pega e lá para o outro lado. Jogada que era para abrir na esquerda, abre na direita, e aí de novo o Rigoni nesse sentido, porque o Rigoni não vem bem já há algum tempo, e não tem a ver com a saída ou não do Crespo, porque ele já não vinha bem no fim da passagem com o Crespo, né? Mas uma coisa que me incomoda agora que você está falando do Rigoni, o cara não está bem, mas ele não perde a característica de tentar sempre a jogada mais complicada. Então, assim, o time está numa situação difícil, o time está brigando para não cair, precisa do gol, precisa do simples. O cara tenta a jogada mais rebuscada quando não está numa fase muito boa. E isso custa ao time. Então é uma bola que ele pode tocar mais rápido, uma bola que ele pode arrematar para o gol. Não, ele para, ele dá pausa, ele tenta dar o último drible, se atrapalha, está muito mal. E o Caleri, sim, perdeu o gol. Como fez o gol, foi a festa, foi um belo gol, inclusive, porque ele foi bastante oportunista, fez aquela coisa que o atacante precisa fazer mesmo, né? Mas perdeu alguns gols que não são do padrão que a gente espera. Foram duas oportunidades do Caleri no primeiro tempo. Uma numa cobrança de escanteio, que ele pega de primeira, ele consegue pegar com o pé, é difícil, né? Escanteio. E a bola vai para fora, e a mais clara de cabeça, que ele poderia ter cabeceado um pouco mais para o canto. O Maílson faz uma boa defesa no reflexo. Mas aí o primeiro tempo ele ficou muito nesse sentido, e você percebia que com 20,
25, você já viu o São Paulo um pouco mais tenso, aí você via o estádio um pouco mais tenso, e o São Paulo não consegue pressionar, aí toma uma cabeçada, toma uma finalização, o jogo vai ficando incômodo, o jogo não era um jogo agradável, não, pô, estamos martelando, continua assim que daqui a pouco sai o gol, e aí... O intervalo deu uma esfriada, né? E principalmente porque no intervalo o Rogério aposta no Benítez, porque no jogo, por que hoje o Benítez entra no intervalo do jogo? Porque as principais chances, essas oportunidades que eu cito do Rigoni, que não viram finalização, que ele abre para o Caleri, aquele poderia ter ido para dentro da área, quis dar o corte, um jogador que já estava para trás dele, ele poderia ter seguido, finalizado com a direita, enfim, o São Paulo tinha espaço. Não era um jogo em que o São Paulo, não entrou borboleta, sei lá o que é isso aqui. Não era um jogo que o São Paulo estava truncado, o São Paulo não conseguia jogar, a marcação do Sport está sobressaindo. O São Paulo conseguia, eventualmente, até na bola longa, o Caleri conseguia desviar uma bola, sair em vantagem para o Rigoni. Olha ali. O São Paulo conseguia recuperar bolas no meio de campo e vir com espaço para atacar, seja a recuperação do Sara, do Igor Gomes, até eventualmente avanços do Nestor. O São Paulo tinha espaço para jogar. E aí, tendo espaço para jogar, o Rogério olha e fala, então coloca o Benítez, porque aí com espaço para jogar faz algum sentido, tira o Vitor Bueno, que não estava bem no jogo, não só na recomposição, mas na própria criação, ele estava muito limitado no setor esquerdo. Mas na recomposição deu trabalho. Muito trabalho, e ainda mais com algumas marcações novas ali, o Igor Gomes mais focado ali no Marcão, e aí menos colaborativo quando o São Paulo precisava defender a sua área, enfim, escolhas. E aí ele coloca o Benítez, o São Paulo muda o seu sistema com 4-2-3-1, ele mantém o Rigoni ali já um pouco mais avançado, o Rigoni começa aberto, depois quando o Caleri sai, ele fica ali como homem de referência, para ter um pouco mais de mobilidade. No começo é o Caleri, fica o Rigoni de um lado, fica o Sara do outro, fica o Benítez com a liberdade que o Benítez precisa ter, porque é a única maneira que ele consegue jogar, e o Igor Gomes fica mais alinhado com o Nestor. E aí o São Paulo fica um pouco mais reforçado na marcação. Sim. E aí tudo bem. O Rogério falou até na coletiva, melhor, quando perguntado, o Benítez coloca no segundo tempo porque o outro time está cansado. Não é que está cansado, né? O outro time está mais cansado do que no começo do jogo. E aí o Rogério, ele diz isso, o jogador precisa entregar, né? Então o Benítez é um bom jogador, é um jogador que tem muita qualidade técnica, mas ele briga muito com essa questão do corpo, do físico, é muito difícil para ele. Ele não tem característica muito de marcar, e ele não tem físico para marcar, para fazer aquela pressão. De se movimentar, é difícil. Ter uma arrancada. Por exemplo, o São Paulo melhora, sai o Vitor Bueno e cai o Rigoni um pouco mais pelo lado, vem o Benítez com um pouco mais de liberdade, e aí você tem um Sara podendo chegar mais à área, e aí o Sara começa a finalizar mais, o Sara começa a aparecer mais na área, o Sara exige mais duas ótimas defesas do goleiro, o Sara faz um gol, sempre dentro da área, e aí você tem essa liberdade, o Vitor Bueno estava conseguindo fazer, e o São Paulo estava conseguindo fazer. O Benítez, por exemplo, ele não consegue fazer isso, ele não vai ficar aparecendo na área, daqui a pouco ele vai voltar para buscar o jogo, isso não vai acontecer. O máximo que ele vai conseguir jogar de novo, um jogo contra uma equipe tecnicamente bem inferior, dando muitos espaços. Quando sai o gol do São Paulo, daqui a pouco a gente já fala do gol, mas quando sai o gol do São Paulo, parece que o time fica mais leve, e aí tira um peso gigantesco, e aí o jogo fica um pouco mais controlável, não fica tão tenso, o estádio entende melhor, tudo gira porque precisava fazer o gol para tirar esse peso. De novo, não vai ser 0-0 em casa, não pode empatar esse jogo e tudo mais. E aí o gol é uma recuperação do Benítez, que aí ele consegue chamar uma falta, e aí a gente também tem o fator Éber Roberto Lopes, fraquíssimo árbitro, fraquíssimo árbitro. Eu fiquei assustado com ele, mas, bom, um comentário, eu nunca tinha visto, o árbitro fazer cera. Não era nem o jogador, ele fazia cera. Fazia cera do tipo, vai cobrar o lateral lá, peraí, posiciona, espera apitar, cara. Ele dava uma falta, ele demorava 200 anos, porque ele tinha que se posicionar lá do outro lado da área,
ele não autorizava a falta enquanto isso, ele ia com uma velocidade, tá todo mundo pronto, o time já está posicionado, o batedor está posicionado, todo mundo pronto. Ele, não, peraí que eu tenho que chegar aqui do outro lado da área. Fraquíssimo o árbitro, sempre foi. Só que aí é fraco para os dois lados. Ele começa no jogo dando faltas esquisitíssimas a favor do São Paulo, depois ele começa a dar faltas esquisitíssimas a favor do Sport. Então, assim, teve contato? É falta. E aí o Benítez teve o contato, chamou aquela falta, uma falta importante. Eu ainda não vi o gol na televisão, mas, salvo engano, pelo que eu estava vendo ali antes da cobrança da falta, quem deve ter dado condição para o Caleri foi o jogador que estava lá do outro lado da área. A falta foi de um lado da área, foi do lado esquerdo de ataque de São Paulo. O jogador do lado oposto, do lado direito da área, direito de ataque de São Paulo, me parece que ele ficou de último homem ali, porque a defesa do Sport estava em linha e ele estava sobrando. Ele estava uns 2 passos, não consegui identificar quem era, e aí me pareceu que na batida ele continuou sobrando, entrou ali, foi todo mundo para dentro da área, e ele acabou dando condição. Não sei se foi ou se na movimentação ali alguém acabou dando condição para o Caleri, depois até teve a checagem, não sei se foi tão claro assim. Não, mas foi bem rápido a checagem, mas assim, muito oportunismo, e acho que vai o Reinaldo para ameaçar bater, né? O Reinaldo passa e o Benítez bate cruzado, como o Gabriel falou, uma bola da esquerda, e aí o Caleri se antecipa, né? E se joga. Porque essa batida ela é muito boa, porque é uma bola, porque todo mundo vai entrar correndo ali para cima do goleiro. Se você segurar e você conseguir jogar essa bola de uma maneira que ela fuja dos zagueiros e que ela vá rasante, o goleiro não tem o que fazer. O goleiro ele vai sair, a bola vai em direção ao gol e ele não tem a vantagem da bola vir alta que ele tem a mão. A bola vai chegar primeiro no atacante. Sim. E se o atacante não chegar, a bola pode passar e ir para o gol. Então você gera ali uma dúvida, a bola é extremamente difícil. Se o atacante quiser, né, se o atacante conseguir chegar na bola, ele vai chegar antes do goleiro em qualquer situação. Ele tem totais vantagens ali, completa vantagem. E aí o Caleri consegue chegar e empurrar a bola para dentro do gol. E aí um gol de bola parada, que é algo que assim, você está com um ataque ruim, você não consegue criar oportunidades, você está com dificuldade, você não consegue encaixar uma maneira de que o Léo jogue, ou que um Lisieiro jogue, que são jogadores que melhorariam essa saída de bola do São Paulo, por característica, principalmente, porque são jogadores que têm a característica de melhorar essa questão, tudo bem, tá difícil fazer gol, ok, você tem que, no mínimo, ter uma bola parada boa, Sim. No mínimo, para tentar achar um gol, uma oportunidade num escanteio, numa falta lateral. Tava faltando em escanteio, né? Escanteio São Paulo segue muito mal o escanteio, né? Impressionante. Mas a falta, sim, o Caleri fez esse acerto. Até então, São Paulo tinha criado poucas oportunidades efetivas do tipo que a conclusão foi boa. No primeiro tempo, o Sara acertou um chute de fora muito bom, mas a bola passou alguém a trave. Depois tem o cabeceio do Sara, os 2 cabeceios do Sara. Um no primeiro tempo, um no primeiro tempo, no segundo. Então, no primeiro tempo era esse chute de fora e o cabeceio do Sara. Foram as coisas assim mais prominentes, os gols que o Caleri perde. E foram muitos gols que o Caleri não estava. Então, mas 2 que a gente espera. Sim. E aí o Rigoni, que atrapalhou muito. O Rigoni hoje atrapalhou muito mais uma vez, mas o Rigoni atrapalhou porque ao tomar a decisão errada, ao tentar driblar, ao tentar fazer, às vezes, a jogada mais preciosa, atrapalhava. Aí vem o Benítez, muda essa cara, tem a falta, ele bate. E o Caleri faz o gol do alívio. É um gol que traz muito alívio. A gente já vê depois ainda o Sara perdeu um gol de cabeça, que na verdade não perdeu, o goleiro fez uma defesa. Do Nestor, aí tem Igor e Nestor, o meio campo do São Paulo fica mais forte, fica mais combativo, o Nestor passa a ter uma companhia, o Nestor ele não pode jogar sozinho, sendo o homem mais defensivo do meio de campo. Pelo menos hoje, não sei como é que ele vai se desenvolver daqui a 5 anos. Sim, com as características que ele tem hoje. Mas assim, uma pena que não tenha saído esse gol, porque teria sido uma jogada muito bonita. Toda a movimentação do Nestor nessa bola, no cabeceio do Sara, ela é muito bem construída, muito bacana, e o Sara faz o movimento do cabeceio certinho, só que a defesa do goleiro é assombrosa. É assombrosa. Agora, vamos lembrar, o jogo estava 0x0 naquela defesa do Volpi, né? A defesa do cabeçado queima-roupa. Então, nós tivemos aí, com o Sport chegando, teve um ponto do jogo no primeiro tempo, acho que foi mais ou menos o que aos 30 minutos do segundo tempo, que o Sport teve uma pequena pressãozinha, foram 2 ou 3 lances seguidos ali, que o Sport conseguiu manter a bola, um deles que gerou uma defesa boa do Volpi, muito boa, por sinal, num cabeceio que foi bastante perigoso. São Paulo toma o gol ali e vai assim para o intervalo, se já foi tenso num 0x0, 1x0 poderia decretar. O gol do segundo tempo é bom que ele vem cedo.
para não gerar mais tensão, para não piorar, porque era o jogo que o Sport veio fazer. Segura, fazia cera. Sim, aí o Sport fazia cera, assim, coisas que aconteceram que me incomodaram muito. Jogador nada, um cara cai, lá do nada, cai, caiu. Aí o árbitro para, vai conversar, vai ver, leva 1 milhão de anos e tal, coloca a bola em jogo, em uma delas o Arboleda devolveu a bola, não fez o menor sentido. Porque o Maílson joga a bola para fora, o jogador levanta. E aí, pô, você devolve a bola, cara, você tá brigando contra o rebaixamento, não dá para fazer isso, não é algo assim. Quando o adversário tá claramente de sacanagem. Pois é, então o Sport amarrou, aí você tinha um árbitro que estava amarrando, e alguns desses garotos que a gente sabe que sentem muito, porque são crias de Cotia, são pessoas que têm uma identificação com São Paulo de mais tempo, começaram a ficar, como o Gabriel falou, impacientes. Não só eles, mas você percebia que um jogador que ia fazer uma jogada, em alguns momentos São Paulo estava afobado, estava tentando a ligação direta, estava tentando qualquer coisa. Às vezes chegava em linha de fundo, aí não tinha ninguém na área. Cruza. Aí a bola atravessava a área inteira, lateral para o Sport. Não precisa querer concluir. Isso aconteceu muito no fim da passagem do Crespo. Os jogadores queriam concluir logo as jogadas, em vez de não dá, peraí, trabalha. Roda, e aí inverte o jogo. Isso aconteceu um pouco melhor depois do gol. O São Paulo tira um peso, o São Paulo melhora essa troca de passes, essa segurar o jogo um pouco, cai, tira um pouco do ritmo de jogo, porque o resultado já favorecia, aí as coisas mudam, aí o Sport passa a ter um pouco mais de pressa, aí o São Paulo passa a pensar um pouco mais no espaço, o Rogério coloca o Marquinhos para aproveitar aquele corredor ali pela esquerda, porque o Caleri também já estava muito cansado, então o Marquinhos acaba fazendo a jogada do segundo gol, porque tinha espaço para jogar, e o Rogério tentou aproveitar o único jogador de velocidade que ele tinha, e tinha esse espaço. O Benítez acha o Marquinhos corre e faz uma jogada muito boa. Que ele tinha muito espaço. O São Paulo teve muitos lances, seja com o próprio jogada do Nestor, que o Nestor conduz, essa jogada do Nestor que termina na cabeçada do Sara, essa jogada que termina no gol da assistência do Marquinhos para o Sara, todos esses lances e alguns outros, o São Paulo tem muito campo, pega a bola, conduz, porque não vinha um jogador do Sport. O Sport estava desorganizado, o Sport tinha muito espaço no campo, muito espaço. Então o São Paulo conseguia muitas vezes recuperar a bola e ou com um passe, ou com o próprio jogador que recupera a bola, ganhar muito espaço, chegar próximo à área do Sport, só que não conseguia muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, tomar a decisão certa para que isso pelo menos virasse um lance de gol. No segundo tempo isso passou a ser melhor aproveitado, faz um gol, não o do Caleri, faz o gol, o do Sara numa jogada dessa, o goleiro do Sport trabalha, o São Paulo cria outras oportunidades dessa maneira, aí ia arrumar uma hora o escanteio, o zagueiro ia cortar próximo à área, o São Paulo fica um pouco mais leve, um pouco mais confortável com o jogo, sabendo ali do que precisava ser feito. Aí a gente já não via tanto o apoio do Igor Vinícius, que a gente viu mais subir no primeiro tempo, com uma habitual limitação ali técnica, mas aí os jogadores seguravam mais. E assim, alguns jogadores, por exemplo, o Igor Gomes. O Igor Gomes começa hoje marcando o volante de saída do Sport, o Marcão, se movimentando ali praticamente como um meia mais avançado, jogou à frente do Nestor, né? E aí Rigoni e Caleri no ataque, Bueno de um lado, Sara do outro. Aí no intervalo do jogo ele vira um volante, e ele vai jogar ao lado do Nestor. Muda completamente a função do Igor Gomes, como já tinha acontecido em outros jogos. Tem hora que ele joga num tripé junto com o Nestor ou Liseiro e Sara, tem hora que ele está fazendo a função de volante, como ele fez no Allianz Parque. Aí o São Paulo jogou num 4-4-2 muito claro ali, hoje era um 4-1-3-2, ele fez outra função, e aí uma hora ele está do lado esquerdo, outra do lado direito. São 200 funções, algumas delas que nem combinam tanto assim com a característica dele. A gente vê no jogo contra o Atlético Paranaense, fica Nestor e Igor Gomes como meio-campistas mais defensivos, eles não têm essa característica. Você está pegando o pior que eles têm para oferecer, né? Mesma coisa que eventualmente você, eu vou colocar o Benítez para jogar, vou colocar ele de lateral direito. Você vai olhar e falar, pô, será que eu quero o Benítez de lateral direito? Aí você vai olhar e falar, não foi bem.
Não foi bem porque tá jogando lateral direito. Não marcou o jogador, não fez um cruzamento, não chegou à linha de fundo, tá sem fôlego. Porque você tá pegando o jogador, você tá matando o jogador. Muitas vezes. Não que o Igor Gomes não possa desenvolver, ou seja, tão extremo quanto um Benítez de lateral direito. Mas o cara joga em 200 funções, e aí tem jogo quarta, aí tem jogo domingo, aí no máximo para uma semana. Aí o São Paulo tem necessidade, durante o jogo ele já faz outras 38 funções. Então, assim, cara, como eu citei no começo do vídeo, não gosto de todas essas mudanças do Rogério, de todas essas. Porque são mudanças bruscas para um intervalo de tempo muito curto. E isso afeta, obviamente, o desempenho que a gente vai ver em campo. Se os times que têm um tempo enorme para trabalhar já é difícil. Aí você imagina um time que já não está numa fase boa, que já está pressionado, que não tem peças que o técnico prefere. Aí você vai somando tudo isso. Mas aí a gente tem o gol do Sara no cruzamento, né? Que é para praticamente sepultar ali o jogo. E foi alívio, foi um alívio. Infelizmente é o sentimento de alívio. Não era uma alegria, era um alívio. Saiu o peso, 45 pontos. A gente quase morreu nesse jogo, cara. E esse negócio dos 45 pontos é bom falar. O número mágico. O número mágico é o campeonato dito que é o número mágico. Se daqui a pouco o Bahia ganha por qualquer motivo, ganha o Atlético Mineiro já é praticamente campeão, já está pensando na final da Copa do Brasil, qualquer coisa, vai lá para Salvador, perde o jogo. O Grêmio não, mas a Juventude, para fazer um jogo contra o Red Bull Bragantino que fez contra o Fluminense, acha um gol de bola parada, se fecha, arruma 3 pontos, o Atlético Goianiense vai pegar a Chapecoense, depois tem o confronto direto com o Bahia, sabe-se lá quem vai ganhar. Então, assim, para as coisas acontecerem e 45 não ser suficiente, pode ser que seja, mas para não ser suficiente, é um resultado. É uma tabela ali, é uma bola parada, é qualquer coisa. Então, eu não gosto desse negócio de número mágico, mas o São Paulo deu um passo muito importante. A gente vai ter a live ainda? Hoje é sábado. Então, a gente vai ter a live desse jogo contra o Grêmio para falar. E o Grêmio vai vir muito desesperado. O São Paulo tem que, com essa vitória contra o Sport, o São Paulo pode ir com uma tranquilidade que o Grêmio não tem. E aí é importante para a gente. O Grêmio está muito no sufoco, a derrota para o Bahia. O Grêmio pode ser, inclusive, rebaixado no jogo contra o São Paulo. Matematicamente, dependendo de alguns resultados. Você pega um árbitro que cozinha, como o árbitro de hoje cozinhou o jogo. E você pega Grêmio e Bahia, né, que aconteceu ontem, ou sexta-feira, seja lá com que horas as pessoas estão vendo o vídeo, o Grêmio arrumava confusões a cada 5 minutos. O jogador bateu um lateral na cara do outro. O Wanderson pegou a bola, jogou a bola na cara do cara. Aí o Ferreirinha foi peitar não sei quem. Então, assim, o Grêmio já está numa pilha de time que vai cair. Que eventualmente pode cair, não sei se vai cair. Mas ele já está num desespero. E aí o São Paulo, agora com essa vitória, pode ir para Porto Alegre. Você acabou de dar aquela zicada monstro sem perceber. Não, pode cair. Por isso a correção. Mas assim, a gente está aqui super aliviado, mas eu tô exausto, cara. Esse jogo eu saí realmente cansado. Teve alguns momentos assim que eu caí assim, desfalecido, eu não acreditava, o negócio tava, tô com perna doendo, estômago doendo, eu fiquei com dor no estômago o jogo todo, a defesa que o Volpe faz ali no cabeceio, eu quase morri, porque foi uma defesa muito difícil, foi um cabeceio a queima-roupa, o Sport já tinha chegado umas outras 2 vezes, que a bola ficou ali ciscando, passando pela área, não foi a única defesa, o Volpe teve outra defesa também, bastante difícil, mas aí o cenário já era outro, e também teve intervenção do goleiro do Sport. Eu falei, o São Paulo sempre tem algum momento do jogo, eu acho que eu não falei mesmo, estou falando agora, de trocação, até pela situação que está. A trocação, quando você está... Também de mudanças drásticas, né? É normal você se perder em algum momento do jogo. E aí, você vai oferecer para o teu adversário. Mas trocação com o Sport tem um preço. Trocação com o Flamengo, com um a menos, tem outro. Que é uma coisa que não se deve fazer, fica aí o aprendizado para a gente. O São Paulo tem esses desafios. É desanimador um pouco falar como escapar do rebaixamento como grande motivo, como a grande meta, mas a realidade é essa. E daí, a partir do momento que você se livra matematicamente do rebaixamento, aí você vai pensar o que fazer de reestruturação, de quem fica, quem sai, como é que é possível. E o São Paulo, o Rogério já está antecipando isso, precisa pensar em contas, precisa pensar em pagar coisas. São Paulo precisa parar de empurrar com a barriga, como vem fazendo nos últimos anos, porque cada vez a gente está mais perto da queda. A gente flertou o quê? 3 vezes nessa década? Depende do que você considera flertar. 2003, 2017, acho que são
momentos praticamente questionáveis, que o São Paulo, em algum momento do campeonato, viveu um drama sério, ainda que não fosse na parte final. 2016, na reta mais ou menos final do campeonato, chegou a entrar em campo a 1 ponto da zona de rebaixamento, no jogo contra o Fluminense, na estreia lá do David Neres. E aí a gente tem esse ano aí que... Esse ano eu fiquei com medo. Esse ano eu fiquei com medo assim, não é que eu fiquei com medo, medo. Ainda não está resolvido. Não está resolvido. É um passo importante. Mas assim, eu estava muito preocupado antes desse jogo, porque poderia acontecer uma coisa que aconteceu contra o Atlético Paranaense, o gol não sair. E um empate hoje colocaria o São Paulo numa situação completamente diferente. Podia acontecer. Pressão. E os jogadores estavam sentindo isso. Muitos jogadores parecem estar sentindo esse peso, alguns no momento de chutar. E não é assim, isso é do ser humano, tá? Você não está com confiança, você pensa mais para chutar uma bola, você pensa mais para não errar. E às vezes é exatamente aí que você acaba errando. É aí que é o momento que você perde a passada, que você perde a oportunidade, que você perde a janela. Tudo muito difícil no São Paulo. Não é fácil, mas é isso. E a partir do momento que você sabe que você escapa do rebaixamento, você começa a planejar, que é uma coisa que o São Paulo não faz, mas deveria, a sua próxima temporada. Planejar o que você vai fazer, como é que é, você vai montar, não vai montar, qual que é seu plano de ação para a temporada. Você vai ter uma ideia do que você tem pela frente. Se você tem uma Sul-Americana, se você não tem, se você tem Paulista, Brasileiro e por aí vai. É isso, só para finalizar, alguns destaques individuais. O Nestor no segundo tempo melhorou muito, quando teve Igor Gomes ao lado, quando o São Paulo também tirou um pouco do peso do jogo, começou a distribuir bem o jogo, alguns bons combates, boa chegada à frente. Sara, acho que não precisa citar o jogo de novo, né? Novamente uma das principais armas ofensivas do São Paulo, novamente um dos jogadores que melhor ajudavam, seja na pressão, seja na cobertura, o que a gente vê o Vitor Bueno deixar a desejar de um lado e o que isso pode virar de perigo, a gente não vê o Sara fazer do outro lado. Benítez entrou razoavelmente bem, aí a gente entrou bem até, a gente entra no cenário do jogo que ele pode jogar. O jogo que ele pode jogar é o adversário que dá espaço, é o adversário que é tecnicamente mais frágil, é um jogo mais extremamente favorável. Assim, infelizmente é o que o jogador pode oferecer. Espero que ele não seja titular no jogo contra o Grêmio, então, aí outro... pela fala do Rogério, eu não estou vendo esses 45 minutos, eu estou vendo dia a dia. Fala do Rogério na coletiva. Eu estou vendo no dia a dia, estou vendo o que ele entrega. Vai ser um jogo muito pegado, Sim. Vai ser um jogo de muito desespero. Agora, num segundo tempo contra o Grêmio, de repente até pode. Dependendo da circunstância. Desesperadamente, dependendo da maneira. Tudo bem. E aí, dos jogadores que entraram no segundo tempo, Neves jogou só 12 minutos, mas entrou com boa vontade, bom vigor, desarmou, fez boas coberturas para quem jogou pouco tempo, e já com o Sport também, já bem cambaleante ali. E o Marquinhos entrou para a função de escape e cumpriu bem essa função de escape, dando inclusive uma assistência, e ele precisa fazer mais isso, 1 contra 1. Tá na linha de fundo, 1 contra 1, cara, tem capacidade, tem qualidade para ir para cima. Se não for para fazer o drible, para abrir, para fazer um cruzamento, teve uma bola que ele recebe, ele nem levanta a cabeça, ele cruza na mão do goleiro. Não é essa jogada. Ele tem qualidade para levantar a cabeça, fazer um passe, hora para trás, hora para jogar a bola entre o zagueiro e o goleiro, para alguém chegar e empurrar para dentro, hora para ele mesmo finalizar para o gol. É um jogador, obviamente, de 18 anos que vai se desenvolver, mas é bom ver porque ele nos últimos jogos não tinha entrado com tanta confiança e de repente essa assistência pode retomar um pouco aí até porque ele foi muito inteligente, né? Na tomada da decisão, ele foi muito inteligente. Então é isso. Gente, futebol, muitas vezes você vai avançar, muitas vezes você vai recuar, girar, inverter. Você precisa confundir a defesa adversária para simplesmente não rifar uma bola e colocar um atacante numa condição de desvantagem, já com a confiança lá embaixo, para chutar a bola no meio de um monte. Você precisa construir. O São Paulo está precisando construir. A gente vai ver agora os próximos desafios. É muito pouco para o elenco que foi montado e a gente precisa pensar com muito cuidado e com muito carinho no que vai fazer na próxima temporada. Eu digo a gente, mas é uma decisão que vai ser tomada, infelizmente, por diretorias que erraram demais a mão nessa gestão. Mas, enfim, é isso? É isso. Então, a gente vai ficando por aqui, que já são 1h30 da manhã, nossa, exausto mesmo. Um abração para todo mundo e... Já é 1h30 da manhã, né? Já? Não já são, né? Porque é uma só, né? Mas como tem o meia... É 1h30. Não, é 1h30. O meia é muito importante. Né? É que eu pensei que já eram 2 da manhã, velho, do jeito que eu tô cansado.
Gabriel é chato, Gabriel é deselegante. Você acha que você... Eu acho que você... Será? Eu acho. Não, mas eu acho que a galera não tá nem aí, porque ganhou. Deve estar todo mundo tão aliviado quanto a gente, que vão olhar, mas já são quase 2 da manhã. Rapaz, aqui a gente... mas é 1h30. O Ale vê o vídeo, né? Daqui a pouco o Ale vai mandar mensagem. O Ale ligando pra gente agora. Caramba. Olha a gente falando que o Ale é chato, e o Ale nem faz. Não, eu peço para o Ale fazer isso. Eu falei a bobagem, por favor, me corrija imediatamente. Então é isso. Vamos ser corrigidos por alguém do talento inesgotável. Inesgotável talento de Alexandre Gisbert, do Anotações Tricolores. Tem pessoas para se acompanhar aí que a gente referenda ali e sempre coloca Alexandre Gisbert, do Anotações Tricolores, e o Regis Romualdo, da base tão importante. Para quem assistir esse vídeo antes das 11 horas da manhã do domingo, 11 horas da manhã, São Paulo Internacional, jogo de volta da final do Sub-20. Quem puder, entrada gratuita no Morumbi, estaremos lá. E quem não puder é gratuito também, mas aí você não pode e não vai mudar nada. Já que é para ser chato. É isso, a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.